Bom dia, povo lindo de Jesus. Hoje eu vou falar sobre um tema tremendo, que diz assim: sejamos como a igreja Filadélfia, a porta aberta por Deus, no chamada a fidelidade. O Senhor está te chamando para ser fiel a Ele, como diz em Isaías 26. Olha que palavra eu recebi antes de começar, né? Naquele dia, o Senhor entoará este cântico na terra. Temos uma cidade forte, nós somos a cidade de Deus. Deus lhe põe a salvação por muro e baluarte. Abre as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Meu Deus, é o chamado a fidelidade. Deus está atrás dos verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Mas antes disso, antes de Deus abrir as portas, a palavra me veio agora à memória em Salmo 78, diz assim: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as comportas do céu, para dar cereal ao seu povo. Meu Deus, que coisa linda, o Senhor vai te dar cereal do céu. A partir do momento que você abre a mente, entrega o seu coração a Jesus, crê que ele ressuscitou dentro do morto, será salvo, separado e co-participante dessa glória. Então, o que quer dizer isso, amado? Antes de começar essa palavra tremenda, vou falar sobre um sonho da porta aberta. Ou seja, antes de me converter, foi tão forte. Eu tinha muita depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, um vazio na alma terrível. Mas certa noite, na hora que eu dormi, tudo ficou escuro. E de repente abriu uma porta e uma luz tão forte que eu não conseguia nem... Aí a voz dizia: haverá uma luz no final do túnel. Eu fiz, meu Deus, que palavra! E eu só vim entender quando eu me converti. Aí recebi essa palavra da parte do Senhor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Está em João 8,12. E a palavra que tem também diz assim, 1 Coríntios 16,9. Porque uma porta grande e eficaz se abriu para mim. E há muitos adversários, realmente, né? O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem temerei. Salmo 27, aí eu comecei a compreender, né? Existem muitas portas, mas a única porta que nos leva à vida eterna é Jesus, que nos abre, né? O entendimento é o Senhor, meus amados. Disse Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo e achará pastagem. A palavra de João 10, né? E será dada, busque, a palavra de Deus diz: busque, será dado, encontrarão, batam, a porta será aberta. E o Senhor vai abrir a porta agora do relacionamento, uma nova vida para você, uma nova cidadania, um novo propósito de vida, querido, um novo poder e uma nova jornada. Que coisa mais linda, Deus me deu essa palavra. E quando fechou assim, quando eu comecei a ler a palavra, eu entendi aquela porta do sonho que eu não entendia na época. Porque a palavra, ela é luz para os teus pés, luz para o teu caminho. E para os olhos, ilumina nossos olhos, como diz Efésios 1. Mas que porta é esta? E em Filadélfia. Filadélfia é a chamada fidelidade. É a única igreja que Deus não exortou de maneira assim, né? Mas é a única que ele se agradou mais ainda, foi a Filadélfia. Então sejamos essa igreja. Como diz a palavra, olha a porta aberta aqui, ó. Começa, e eu só entendi, né, a partir disso. A Filadélfia tinha pouca força, mas não negou seu nome. E por isso a porta foi aberta e foi dada a chave de Davi. Meu Deus, que palavra eu recebi. Vamos ler a palavra. Apocalipse 3, de 7 a 14, diz assim: ao anjo da igreja da Filadélfia, estas coisas, escreve estas coisas, diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abrirá. Conheça tuas obras, que tenho posto diante de ti uma porta aberta, meu Deus, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negou meu nome. E lá na frente diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E ainda tem mais: ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus. Você é coluna do Senhor, e daí lá jamais sairá. Gravarei o nome do seu Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, da parte de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, olha que porta aberta é essa. Então, a partir do momento que eu tive aquele sonho assim, aí quando eu me converti, tive outra experiência sobrenatural tremenda, que eu estava orando, de repente
uma oração tão forte, aí a mente fez assim, quase eu caio assim. Algo abriu na minha mente, assim, eu falei, ai Jesus, que é isso? Eu não entendia nada. Eu senti o peso da glória, uma coisa tão boa, tão boa. Aí eu disse, eu quero mais. Aí eu fechei o olho de novo, parecia criança. Aí eu comecei a sentir aquela coisa maravilhosa, aquela sensação, aquela presença. A partir daquele momento, mudou minha história, mudou minha vida, querido. A partir do momento que eu fui batizado no Espírito Santo também. Então, algo extraordinário, sobrenatural, Deus quer fazer na tua vida. Mas é preciso ter a mente aberta, visão aberta para contemplar a glória e a presença de Deus. Que coisa linda, né? Então, que igreja é essa, meu? Veja que na época do texto base existiam muitas igrejas, né? São 7 igrejas. Porém, as cartas nos capítulos iniciais foram dirigidas a 7 igrejas, como via Apocalipse, né? 1 a 3. Isso porque na literatura apocalíptica, o número 7 indica plenitude e perfeição. E, ou seja, o que? A igreja fiel é aquela que é perfeita aos olhos do Senhor, né? E ela tem diversidade de dons, como está em Isaías 11, com 7 dons, porque o Espírito do Senhor repousará sobre a igreja, assim como repousou Jesus Cristo, dando sabedoria, entendimento, conhecimento, temor, fortaleza e conselho. Então são 6 dons espirituais, mas primeiro o Espírito Santo tem que descer sobre você. Recebereis poder descer sobre vós, o Espírito Santo, serem minhas testemunhas até os confins da terra, né? E em Isaías 11 diz isso, os 7 dons espirituais, a glória lhe será morada, diz no final, no número 10, né? Porque o Senhor será a sua lâmpada, Apocalipse 21, 23 a 27. A glória repousa sobre nós e o Senhor é a nossa lâmpada principal. Então, as 7 igrejas representam a totalidade das igrejas em todos os tempos, até hoje, querido. Elas são exemplos, assim, para a gente ver o que está acontecendo, acontecia naquela época, acontece hoje também, né? Em verdade, as cartas foram escritas para confrontar, sendo chamada ao arrependimento, bem como consolo, né? Que coisa tremenda. E esse consolo vem com promessas aos que perseverarem em meio à tribulação. Contudo, há muitas escritas, né? Há muitos escritas, e essas advertências são promessas para nós ainda hoje. Que coisa linda. A igreja Filadélfia, situada na Turquia, era a mais nova de todas as 7 igrejas da Ásia Menor. A cidade havia sido fundada pelo rei Átalo, cujo apelido é Filadelfo, por isso que é chamado Filadélfia. Por essa razão, Filadélfia significa amor fraternal, ou aquele que ama o irmão. Por isso o amor, como diz a palavra Romanos 12, 9. O amor seja sem qualquer fingimento, odiai-se o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros, mais do que a si próprio. Das 7 igrejas, a Filadélfia é a única que não recebeu a advertência. Por isso que é o chamada fidelidade. Que coisa linda, né? Que coisa tremenda. É nela que você se torna santuário do Deus do Altíssimo. É nela que abre a porta, meu filho, a porta da esperança, como tem Oséias 2. Eis que eu trairei para o deserto e abrirei a porta da esperança. Meu Deus, que coisa linda. Quando eu vi essa palavra, atrairei para o deserto, falarei ao teu coração e darei a porta da esperança. Jesus é a porta da nossa esperança. Que coisa linda, né? E sendo essa igreja apresentada como uma igreja fiel, sem mácula, lavada pela palavra de vida, né, de Deus. Porque Jesus é o verbo da vida, como diz Efésios também 5, fala sobre a santificação pela palavra, que diz assim: para que a santificasse, tendo purificado por meio da palavra, da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando ele fala isso, isso tem uma revelação incrível. Deus diz: apresentar ao noivo, é claro, uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Você já imaginou a igreja fiel passar pela tribulação? Não tem lógica, querido. Deus quer uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Porque aqui vai passar pela tribulação é infiel, infelizmente. A igreja fiel ela vai ser levada, porque ela foi a noiva fiel durante a sua jornada sobre a terra. Que coisa mais linda. E aquela que anda relaxadamente sem a lâmpada meio apagada, essa vai sofrer. Mas umas vão abandonar o Senhor no meio da tribulação e outras vão voltar para o Senhor. É algo extraordinário que estará em outro vídeo. Mas vamos lá. Deus está à procura de uma igreja fiel, que tem a chave de Davi. Olha que está em Isaías 22 também, a mesma chave. Diz assim: porém sobre o meu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Ficá-lo-ei como estaca firme. E ele será um trono de honra para a casa do seu pai. Meu Deus, Jesus é o rei. Ele será rei sobre os reis e toda a terra.
vai adorar somente o Senhor, como tem Zacarias 14. E como vemos, né? O Efésios 1, Colossenses 1, ele nos ilumina em plena verdade. Nós somos a baluarte da verdade, né? Para nos fazer assentar no trono da glória. Olha essa palavra que eu recebi em Efésios 1 e 1 Samuel 2, 7 a 10. Diz assim: Deus quer nos levar para o trono da sua glória. Mas existe um chamamento para a glória. Olha que tremendo. Diz assim: para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos dos nossos corações. Olha o olho, espiritualmente falando, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, a herança do santo, a qual a suprema grandeza do seu poder, com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, Cristo ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. E lá na frente diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para a cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. A plenitude de Deus em nós, querida, a porta aberta, que coisa linda, né? Deus quer que a gente aceite com os príncipes. Olha que no trono da sua glória, diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para herdar o trono da glória. Meu Deus, o reinado milenar do Senhor é o reino de glória, querido. É a graça de Jesus com a glória, a noiva amada sem mácula. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre ela o mundo, diz a palavra em 1 Samuel 2. Ele guarda os pés dos seus santos, porém o perverso emudece nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, que contendo com o Senhor será quebrantado, no céu troveja a Deus. O Senhor julga a extremidade da terra, da força exalta o poder do ungido. Que coisa linda, né? Deus, ele lhe leva para o trono da glória. Efésios 2 diz que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para contemplar essa glória de Deus. Por isso que esse campo é aberto, você vai ter sonhos, visões extraordinárias. Deus fala através da palavra, porque todo sonho ele tem que vir com a palavra respondendo o sonho. Porque esse sonho é de Deus. Quando ele se cumpre e quando a palavra ele confirma, é algo extraordinário, né? Como diz Joel 2, derramarei meu espírito sobre toda a carne, sonharão, terão visões. Foi concretizado em Atos 2. E Jó 33 fala, Deus fala através de suas visões, quando o homem dorme, para abrir os ouvidos e instruir. Que coisa linda, né? Então, meus amados, a palavra de Deus diz assim, olha que palavra diz. Filadélfia tinha uma visão correta. A palavra diz que a Filadélfia, a igreja fiel de Deus, tinha uma visão correta de si mesmo. Jesus sabia que aquela igreja tinha pouca força. Ela mesma se declarou que tinha pouca força. Como eu, muitas vezes me sinto pouca força, e muita gente, né? Como diz o verso Apocalipse 3:8, o qual a igreja se reconhecia assim, confiando que sua força vinha do Senhor. Por isso que Provérbios 18:10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, para ele corre o justo e está seguro. Meu Deus, que coisa linda! A fraqueza daquela igreja não era quanto ao pecado ou frieza espiritual, amados, mas de se achar pequena diante dos desafios da vida, né? Porém, a percepção da sua fraqueza era a sua verdadeira força que vinha do Senhor. Por isso aquela igreja se aproveitava a palavra de Jesus e dizia: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Olha que tremendo. Ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negou meu nome. Meu Deus, a palavra de Deus diz que a gente tem que permanecer firme, não esmorecer, como diz Apocalipse 2. Tu suportou prova, mas não deixou esmorecer. O esmorecer é nosso. Nós temos a incumbência de não deixar esmorecer. Quando vier adversidade, não se deitar, não se prostrar, meu amado. Ore que Deus ele te livra. Que coisa linda. Aquela igreja descobriu o poder do Espírito Santo que vivia por ele. Receberei esse poder descer sobre vós, ó Espírito Santo, serei minha estima até a confim da terra. E esse poder faz com que a gente siga avante. É a coluna de fogo na nossa vida, querido. É a nuvem de glória nos cobrindo. É coisa linda, né? Outro exemplo dessa fraqueza, amados. Olha que diz que se faz fortaleza, pode ser observado na vida de Jacó, que quando ia ao encontro do seu irmão, já estava fraco, ficou mais fraco ainda. Mas o anjo veio e lutou com ele. Deus, ele se chama Deus conosco.
Deus lutou com Jacó, ou seja, em oração. Hoje a gente luta em oração e Deus fica conosco e nos abençoa, querido. Por isso que o nome de Jacó foi mudado para Israel, aquele que permaneceu firme, aquele que lutou em oração. Nós somos Israel de Deus, né? Porém, por dentro estava fortalecido pelo Senhor. E no fim venceu com a ajuda do Senhor, que muda todas as circunstâncias. E quando ele pensava que o irmão vinha para matá-lo, aconteceu o contrário. Ele abraçou com amor fraternal e Deus fez um milagre. É Deus que faz milagre na tua vida, na minha. Meu Deus, que coisa linda. Quantos milagres são. Quantas bênçãos são. Se eu fosse contar aqui, meu Deus, eu tenho que escrever livro mesmo. São 30 livros, 1000 páginas cada livro, só para você ter ideia como Deus ele faz a obra na tua vida. Transformadora, regeneradora do Espírito Santo. Meu Deus, que coisa linda. Outro ponto, meus amados, é que a igreja Filadélfia enxergava as portas abertas. Aberta como oportunidade de Deus. Em verdade, devemos ficar atentos, pois a oportunidade não surge como grandiosa, mas pequenas coisas se tornam grandes. Não grandes se tornam pequenas. Ou seja, Deus, ele humilha os exaltados e exalta os humildes e coloca no trono da glória. Que coisa mais linda. Prova disso que o próprio Jesus começou a sua obra na terra com 12 discípulos. Interessante que Elias no Monte Carmelo começou a altar com 12 pedrinhas. Deus abre primeiro uma, que é ele, e depois vai abrindo portas atrás de porta. Olha aqui, 12 portas abertas, são 12 livros extraordinários e deliciosos. Cada porta aberta está em Gênesis 49, que eu estou escrevendo, e Neemias 3, que é a restauração das portas. Na época de Jerusalém foi destruída e Deus começou a restaurar as portas. Porta da ovelha Jesus Cristo, a porta do peixe, multiplicação, do monturo lixo que tem que tirar fora. Eu estou falando de cada porta em vídeos, mas vai ser escrita sendo terminada em livros. Que coisa linda, Jesus faz obra na vida. Passou por mim, eu passando cada porta, querida, é algo extraordinário, transformador, né? Que está em Gênesis 49, as bênçãos são as mesmas promessas proféticas para nós também hoje. Lê Gênesis 49 e Neemias 3. Então vamos lá. Tinha 12 discípulos e tinha 12 pedrinhas quando Elias foi lá no Monte Carmelo. Ele restaurou o altar e Deus está restaurando através dessas obras, né? 12 livros. Deus sempre coloca os 12 tribos na frente, né? Que coisa linda. Então Deus abre porta uma atrás da outra e depois após outras portas. Aleluia. Deus está restaurando a nova Jerusalém aqui, ó. E as suas 12 portas em Neemias, Gênesis 3 e 49. Gênesis 49 e Apocalipse 21, 21. As 12 portas são 12 prédios, são 12 tribos de Israel e 12 apóstolos, 24 anciões. Que coisa linda, a igreja e o antigo e o novo, né? Meus amados, olha a palavra que eu recebi em Isaías 45 sobre as portas que serão abertas. Assim diz o seu ungido, somos ungidos de Deus, a quem tomo pela mão direita para bater as nações na tua face, para cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Meu Deus, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos na Bíblia, ó. Tesouros escondidos na areia, riquezas encobertas, que ele sabe que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó Israel, eu escolhi, eu te chamei pelo teu nome, te pus sobrenome, ainda que não me conhece. Meu Deus, o Senhor coloca o teu nome de Israel. E lá em Apocalipse diz que dará um anel com a pedrinha branca e um novo nome. E eu já tenho meu nome. Coisa linda que está escrito nos livros, segredos extraordinários. Deus diz o quê? Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despertarei as trancas de ferro. Neemias 3 é tremendo, querido. Como não revelar, como não falar da palavra de Deus, né? E o que me chamou a atenção sobre os 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus foi em Zacarias 4. Deus dá 7 dons em Isaías 11, né? Primeiro o Espírito Santo e vai vir mais 6 dons espirituais. E ele me deu, que significa 7 olhos e 7 olhos que percorrem toda a terra, como está em Apocalipse também. Apocalipse 5. Diz assim: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Vocês são os Zorobabel de hoje. Serás uma campina, porque colocará a pedra de remate e meia aclamações. Haja graça, graça para a igreja. Coisa linda, haja graça para ela. Novamente veio a palavra do Senhor dizendo a Zorobabel: você é a Zorobabel de hoje.
as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Aleluia, novamente dessa casa, vamos lá. Elas mesmas acabarão, para que saiba que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Vós que despreza o dia dos humildes começos. Esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Meu Deus, lê Zacarias 3 também, que fala sobre os 7 olhos. Eu pus os 7 olhos, uma pedra, que coisa linda. E em Josué diz, essa pedra será testemunha perante as nações. Josué 24, que coisa linda. Tem um segredo extraordinário sobre 7 olhos, querido. Está em Ezequiel 1, Apocalipse 5, e assim vai. São 7 dons que Deus dá à igreja, querido. Que coisa linda que você receba esses dons. Sabedoria, entendimento, conhecimento, fortaleza, temor e conselho. Glória a Deus, que coisa linda. Eu escrevi um livro só sobre isso. Mas vamos lá. Deus diz o quê? Deus mandou um anjo com o livro aberto, que tem um arco-íris sobre a cabeça. Olha aqui, eu sou artista plástica e escritora. Mas tudo que está sendo feito é para a glória do Senhor. Que está relacionado com o dia do Senhor. Que coisa linda, revelações incríveis. E a palavra diz aqui, ó, Isaías 11. Está em Zacarias 3:9. Porque eis que essa pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra onde estão 7 olhos, Josué 24. Eis que eu lavrarei as suas, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um vos convida no próximo para debaixo da vida e para debaixo da figueira. Meu Deus, a figueira, as 12 portas são 12 livros, são 12 frutos que vão se alimentar o povo. Que coisa linda, além de livros, haverá também a árvore mesmo. Porque nós somos como árvores plantadas junto às correntes das águas. E aquele que como é o fruto do justo é a árvore de vida, que ganha alma é sábio, querido. Que coisa linda, tem uma revelação incrível sobre essas pedras, né? E Josué fala sobre as 12 pedras de Israel, são 12 tribos de Israel. Meu Deus, que coisa linda. E olha essa palavra que eu recebi em Apocalipse 10:7. 10:7, que diz assim: a voz que eu ouvi vinda do céu estava novo falando comigo. Vai, toma um livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo, disse-me, que desce o livro. Então tomei o livro e comi e devorei. Que coisa linda. E profetize a respeito do povo, nações, línguas e reis, para nós profetizar. Então as 12 portas são 12 pérolas aqui atrás. Que coisa linda. No aspecto espiritual. Porque a Nova Jerusalém somos nós sendo restaurados, que põe como cidade fortificada, disse a Jeremias. Cidade fortificada e muro de bronze. Meu Deus, tem algo extraordinário em Apocalipse 21, querido. E 22, né? E a palavra de Deus diz o quê? Em Apocalipse 4, diz assim: imediatamente eu me achei espírito armado no céu um trono, e do trono alguém sentado. Esse se acha sentado, é semelhante ao aspecto de pedra de jato de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, meu Deus, semelhante ao aspecto de esmeralda. Brasil, vem aí. Ao redor do trono há 24 tronos, assentado nele 24 anciões vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Trono sai relâmpago, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono, seres viventes, cheios de olhos por detrás de feito. Ezequiel 1. Então há segredos e muitos sendo contados nos livros. Não dá para falar num dia só, né? Então a palavra de Deus diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicar ao mesmo tempo também por nós, que Deus abra a porta da palavra. Nos abra a porta a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, para que eu manifeste como devo fazer. Aleluia, que coisa linda. Aí diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitais a oportunidade, diz o Senhor. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber dever responder a cada um de tudo vos informará. Aleluia, por esse propósito que vim, diz o Senhor. Colossenses 4. Meu Deus, que palavra é essa, meus queridos? Deus nos chama para o reino da sua glória. Diz assim: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas do alto, por isso que ele abre a porta, onde Cristo vive assentado à direita, pensai nas coisas do alto, não daqui da terra, porque morreu, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
serei semelhante a Ele em glória. Meu Deus, que coisa linda. Nós somos a baluarte da verdade. Essa verdade tem que ser dita, meu querido. E tudo isso escrito em livro. Deus nos chama para ser a nova Israel. O verbo de Deus. Nós somos Israel de Deus. Uma nova identidade. Um novo viver, querido. Uma nova estrada. Uma nova jornada. Porque a nuvem de coluna, a nuvem de glória está sobre nós. E a coluna de fogo é o Espírito Santo nos conduzindo em triunfo. Como diz, eu ganhei um novo relacionamento com Deus, uma nova vida, uma nova cidadania, sou a família do Senhor. Somos, né? Um novo propósito e nova vida, um novo poder e uma nova jornada. Deus quer nos conduzir em triunfo. Que coisa linda. Somos santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Tudo se faz novo. Porque a palavra de Deus diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o falhe produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e os currais não haja gado, o Senhor teu Deus é minha força. Alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como a da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Ao regente de música, instrumento de corda. E a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na casa e cearei com ele e comigo. E ainda diz: ao vencedor dar-te sentar comigo no meu trono. Seja a igreja Filadélfia, meus amados, um chamado à fidelidade. Como diz, e Deus vai abrir as comportas do céu, nada obstante, ordeneis as alturas, diz o Senhor em Salmo 78, ordeneis abrir as comportas do céu, e lhe dei cereal do céu. Em Jeremias 15:16 diz: achada as tuas palavras, logo as comi, for gozo e alegria meu coração, pelo teu nome sou chamado Senhor dos Exércitos. Então o Senhor vai derramar água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramará o Espírito sobre você. Olha o que eu recebi, é a palavra final. Agora, pois, ouve, serve meus, ó Israel, a quem escolhi, Jacó. Assim diz o Senhor que criou e te formou desde o ventre, é você. Não temas, meu servo amado, quem escolhi. Ao 3 diz assim, Isaías 44:3. Derramarei água sobre o sedente, torrente sobre terra seca, derramarei meu espírito sobre tua posteridade, minhas bênçãos sobre teus descendentes. Brotarão como a erva, salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor, outro se chamará o nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Que coisa linda! Deus quer mudar teu nome, quer mudar a tua história. Deus quer te dar uma pedrinha branca e um novo nome, querido, um novo caminhar. Que o Senhor te abençoe nessa manhã maravilhosa, na presença. Que seja essa igreja Filadélfia e essa porta vai ser aberta. Eis que a palavra diz que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É só o Senhor. Irei adiante dele, quebrarei as portas de bronze. Ai, que coisa linda! Ele vai te tirar das prisões espirituais e vai te dar um novo e vivo caminho. É o caminho do amor, meu querido, e da perseverança nesse amor, porque aquele que é salvo é separado do Senhor. Como diz, tudo que toda a língua que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, crê que ele ressuscitou do morto, será salvo. Diz Romanos 10, de 9 a 10, diz assim: eis que qualquer homem que confessar será salvo. Lê lá, tremendamente, querido. Então será separado, haverá uma nuvem de glória e uma coluna de fogo. Que Deus os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê essa paz, porque Ele vai abrir a porta e você vai encontrar pastagem verdejante. Leva as águas tranquilas e refrigera a tua alma, porque não há outro amado que vai ao teu encontro, que cavalga sobre as nuvens para a tua ajuda, como diz Deuteronômio 33, me lembrei agora. Ele que cavalga para a tua ajuda. Oh, aleluia, glória a Deus, que Deus os abençoe mais uma vez e os guarde, resplandeça sobre ti a paz, e Deus quer abrir a porta. Então, abre teu coração agora e receberei o Espírito Santo. E o Senhor te conduza em triunfo. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo
porque pessoas precisam ser reavivadas, pessoas precisam ser salvas. O Senhor está à porta. Um beijo para todos. Amém.